E aí, pessoal, episódio 4 do Belô Podcast. Se você tá vendo esse episódio pela primeira vez, você já tá errado, porque já tem 3 aí pra trás que você pode acompanhar. A gente já gravou sobre tecnologia, sobre música, sobre o Morro do Papagaio. E hoje eu, Pedro Micati, meu amigo Felipe Dornelos, estamos com uma prosa especial para esse podcast abençoado dessa cidade maravilhosa aí, né, não, Pão? Boa, Kimi. Hoje nós temos a digníssima presença de Maria Lúcia Dornas, formada em História e que manja demais de Belo Horizonte, e não só isso, mas tem até um expertise, assim, do estado mineiro inteiro. Seja bem-vinda. Obrigada. Essa é fera. Pessoal, vocês devem, vou até falar pra turma que tá vendo a gente da plateia principal ali, vocês devem estar vendo, né, o nosso cenário, a gente nunca falou dele, algumas fotos aqui de BH, a gente já tava numa prosa aqui com a Maria Lúcia, sensacional, né, não que essa vista da Afonso Pena, tem muita coisa pra contar, né, dessa cidade, que nessa época era até mais jardim, né, do que é hoje. Né? Era só mato. Primeiro, parabéns pela ter essa ideia de fazer um podcast sobre Belo Horizonte, porque essa cidade merece. Muito obrigado. A gente que gosta da cidade, a gente quer valorizar a cidade. E uma coisa que eu falo sempre, sabe? As pessoas andam pela cidade, moram na cidade e não conhecem a cidade. Né? Às vezes ela não tem nem noção por que aquela rua, né, tem aquele nome, ela mal sabe que ela foi planejada, a porta do prédio que ela está passando. Tem uma foto aqui. A própria praça. Pode assim, mostrar a praça? Pode, fica à vontade. Essa praça, a Praça Raul Soares. Sim. Tem uma obra de arte na calçada não, no piso da praça. É uma obra de arte. Aí as pessoas aqui o dia inteiro passam de ônibus e elas não sabem que elas estão pisando numa obra de arte. É uma obra feita na década de 30 por um artista plástico chamado Érico de Paula. Ele, inclusive, foi um dos primeiros publicitários de Belo Horizonte. E ele fez, nessa calçada, desenhos de arte marajoara, todo inspirado em arte marajoara. Vamos dizer assim, era um certo modismo na época. Isso veio com a questão da arte déco. Isso é indígena? Sim, a arte marajoara é arte indígena, e a arte déco é um período de arte que você tem entre as duas guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim. Em Belo Horizonte nós temos bons exemplares de arte déco, e vem uma tendência, uma questão assim de valorizar arte indígena ou nomes. Aí vamos ver um edifício famosésimo que está aqui nessa avenida, na Avenida Afonso Pena, que é a Caiaca. Sim. Nome indígena. E o que tem? Vocês lembram? Sim, o que está no prédio? O rosto cravado no... Sim. Né? O Acaiaca vem de uma lenda da cidade de Diamantina, né? Uma das nossas principais cidades históricas. E então, vamos dizer assim, nessa pegada de valorizar artes indígenas, por exemplo, na Europa, eles estão valorizando arte africana. Os artistas europeus começam a ter um olhar para a arte africana, para a arte japonesa. Aqui no Brasil a gente já tinha, né? A gente já tinha essa nossa arte. Então, por isso que o Érico escolhe arte marajoara para fazer todo o piso da Raul Soares. Eu adoro falar isso, contar isso, porque eu acho uma coisa tão bacana, gente, mesmo. Sabe? Não, e as pessoas não saberem isso, que tem até falando uma questão... dos nossos quadros da São José, uma coisa também que pouquíssimas pessoas sabem é que tem o cálice que é o ali, formato, né? de um cálice. Hoje também se perdeu um pouco, acho que mudou acho um pouco. Tem grade, muito prédio em volta, tem algumas coisas que elas acabam, tipo assim, desaparecendo. Sim. Foi até bom, eu vou comentar uma outra coisa da Afonso Pena. Por favor, Me lembra. Aqui E essa escadaria da São José é interessante, não só a questão de cálice, mas algumas pessoas talvez vão se lembrar disso, uma função social dessa escadaria da São José.
Porque na década de 80, final de 70, muitos movimentos sociais, as pessoas se reuniam na escadaria da São José. Ah, era um Porque eles point eram também. ponte para fazer manifestações, começando manifestações a favor de diretas, greve de professores, quando começa Sim. a voltar esse movimento de sindicalismo no Brasil. Muitas coisas aconteciam aqui na SCAP, porque eles tinham um abrigo da congregação, né, da igreja. Então, além de ter essa função estética também, a gente não pode esquecer que ela já teve essa função Legal, né? social de abrigar algum desses movimentos, né? Pão, já tô vendo que promete pelo tanto de história que a gente vai ter para contar. Quem não assistir vai sair perdendo já. Maria Lúcia, eu tenho uma concepção que eu acho até equivocada, Sim. que eu achava que o modelo, assim, arquitetônico de Belo Horizonte, ela pegava muito o modelo francês, assim, de Paris. Tá muito errado isso? Não, não tá errado, não. A gente tem que voltar, então, um pouco nessa questão da construção de Belo Horizonte. De volta às origens. Volta às origens. Pro mato. Primeiro, é uma cidade muito diferente da maioria das cidades brasileiras, praticamente assim, da totalidade das cidades brasileiras. Porque no Brasil, nós não tínhamos até então nenhuma tradição de cidade planejada. Os espanhóis, eles até faziam algum planejamento, né, na América Espanhola, tinha algumas cidades que tinham algum tipo de planejamento, mas os portugueses não tinham. Né? Aqui pra gente em Minas, fácil a gente ver isso, né? Separar Ouro Preto, Mariana, São João. O negócio vai crescendo, a necessidade da população, mesmo, né? Da administração da cidade, a coisa vai crescendo. É a primeira vez no Brasil que se senta em volta de uma mesa para pensar uma cidade, né? Para planejar. É formado para a comissão construtora, né? Eu queria fazer um adendo e pedir desculpa para quem está ouvindo a gente pelo Spotify. Esse pessoal vai passar uma vontade. Então é o seguinte, não tem jeito. Para ter o guia ilustrado pregado na nossa parede, vai ter que ir também no YouTube. Vocês nos desculpem, mas você também me desculpa por te interromper. Pode dar continuidade. Não, sem problema. Então, contrata-se um engenheiro, que vai ser o engenheiro-chefe, o Arão Reis, que já tido uma formação europeia, né, francesa. A França, nesse momento, é o grande padrão cultural em termos de idioma, costumes, literatura. Então, Arão Reis tem uma formação na França e ele vai, é o que se diz, né? São 3 exemplos que ele vai pegar para montar a planta de Belo Horizonte. Que eles falam que a cidade de La Plata, as alterações, isso que você falou da França, as alterações que haviam sido feitas em Paris, sinceramente eu não sei se ele era arquiteto, urbanista, mas o Barão de Haussmann, que ele desmancha a Paris medieval para abrir os grandes boulevards, as grandes avenidas. Dizem que isso teria inspirado o Arão Reis, porque ele viu isso muito de perto, né? Essa abertura desses novos boulevards. E também eles falam na cidade de Washington, que é uma cidade também toda planejada, né? Toda certinha, vamos dizer assim. E quando a gente fala desse planejamento, a gente está falando, até para contextualizar, do que essa era só nosso querido dentro da Contorno, né? Pois é, aí que vem a questão desse planejamento dessa cidade, que ele vai traçar e ele vai fazer uma avenida ao redor dessa área que ele planejou. Quem sabe o nome oficial da Avenida do Contorno? Nossa, é nessa hora que, né, a gente da Independência. Não sei. Avenida 17 de Dezembro. 17 de dezembro. Porque a cidade é inaugurada de 17 de dezembro. Mas era o limite, o limite. Mas eu achava que o aniversário dela era dia 12. Pois é, mas aí tá, como diz, a historinha que eu vou contar. A capital era no Rio e os convidados do governo federal que vinham para a inauguração da capital não podiam vir 17 de dezembro.
A inauguração tem que passar para o dia 12. Eles tiveram de Precisou dar adiantar. Mas, pesquisa, né? Vocês, os ouvintes aí, pesquisem plantas antigas de Belo Horizonte, lá no Museu Abílio Barreto, né? Sim. Tem uma belíssima cópia lá dessa planta, e está lá, né? Escrito 17 de dezembro. É o nome oficial da Deu da tempo de contorno não deu tempo de pela mudar. planta, É estranho, né? porque não tem como contorno não pegar, né? Não tem. Porque Né? E você sabe que eu acho, sabe Belo Horizonte, aquela mania de apelido? Uhum. Aqui Sim. não tem. A praça, não é Praça Israel Pinheiro, é Praça do Papa, Aham. né? Não é É, Praça muito Tiradentes, apelido é mesmo que Praça do pega. ABC. a referência, o que acontece, dita Não, o... se a gente for pegar em Belo Horizonte, né, eu acho que, sinceramente, eu teria até pesquisar, mas parece que eles oficializaram o nome de Savassi. Então, uma coisa Oficializaram. para casa. Vocês Oficializaram. pesquisaram. Mas A gente checou Oficializaram, isso, não agora foi? Savassi deixou de Porque ser uma região, já é um bairro também. é um bairro, Isso. pois é. E a praça, né, até pouquíssimo tempo atrás, que aí teve de casa, pesquisar, era Diogo de Vasconcelos, Sim. que é um historiador mineiro, natural de Mariana. Ah, tá. E antes de chamar Diogo Vasconcelos, qual que era o nome da praça? Antes de chamar Diogo Vasconcelos, Cheio para casa. Jeguinho? Chamava 13 de maio. era sempre, tinha muito essa É data, função né? das datas também, né? Vamos um pouquinho por aqui, depois a gente até, porque a gente vai Por favor. desviando e aí Pode depois a ditar gente o volta. Não, ritmo. pode O ir nome que é tranquilo. muito legal. Então, voltando àquela origem lá do Aaron Reis, então faz o traçado, uma coisa inédita, né? Uma avenida ao redor, e como você falou, a cidade era para ficar dentro Ele não suspeitou que... da contorna. Ó, sabe que ele falou assim, não, lá no final do século XX, Outro cara vai vir. 200 mil habitantes. Outro cara vai vir para resolver esse problema. Não sou eu. Passa a bola para frente. Na prefeitura do JK, 1940, a cidade já estava por volta de 242 mil habitantes. Né? E ele achava que teria 200 mil no final do século XX. É carnaval, né? Então, Apesar da pouca participação Mas- pós-guerra, carnaval. funcionou aqui Pois é. também. e do lado de fora da contorno, né? Região agrícola, para abastecer a cidade de produtos que a gente chama aí os hortigranjeiros, né? A gente sempre falou Tanto aqui que que... tinha as chamadas as colônias, né? Que eram em volta, aqui por exemplo da Gamileira, perto aqui de vocês, tinha uma. Perto ali, o bairro da Floresta, era pessoal dos ferroviários, porque estava muito próximo da praça da estação. Tanto que ali pela Floresta A teve... cabeça tá piscando que Tá é uma árvore de piscando. Natal. Ali perto da floresta, atrás da floresta ali, ele traçou algumas ruas. Teve um pequeno planejamento, mas ele não teve o cuidado que ele teve dentro Claro. da contorno. Aquele era o desenho, né? Algumas pessoas que estudam Belo Horizonte gostam de usar um termo que eu gosto muito também, assim, nasceu uma cidade pasteurizada. Por quê? Pessoal da construção, quem trabalhou, mão de obra da construção, pessoal que ia abastecer a cidade desses produtos alimentícios, fora da contorno, tá? Essa cidade bonitinha, bacaninha, isso daqui é para os funcionários públicos. Por que tem o bairro Funcionários? É onde os funcionários, né? Justamente, porque a turma veio de onde? Transferida de Ouro Preto. Né? Veio pessoal... todo mundo de Ouro Preto. Houve um desvaziamento de Ouro Preto nesse período. E hoje o pessoal... Porque a administração era lá, de repente muda todo mundo para cá. Até as escolas, né? Até em off aqui, a gente estava conversando negócio de escola de direito, né? Já tinha escola de direito. Veio de lá, né? Ela vem para cá. A escola de Minas não vem por causa da questão geográfica, o campo de trabalho para os alunos, né, por causa ali da região riquíssima em minério, então a escola de engenharia fica lá, Engenharia de Minas, mas o direito, por exemplo, vem para Belo Horizonte. Então, esse esvaziamento em Ouro Preto, o pessoal vem para cá, então um bairro para os funcionários e os profissionais liberais. Né? O que a gente brinca hoje, né, no As funcionários... pessoas estão dentro, né, da contorno. Quando criou a cidade administrativa, me lembrou muito a questão de Ouro Preto,
Porque quando os funcionários públicos, né, começaram, mas a gente vai trabalhar lá, uma coisa longe, não sei o que lá. Eu lembrei, falei assim, foi o maior berreiro também quando o pessoal saiu de Ouro Preto para vir para uma cidade nova, que não tinha nada, gente. Sabe? Você tem de pensar o que era Belo Horizonte. É até engraçado. Sabe aquela coisa de inauguração? Tem de inaugurar? Vocês acham que estava tudo bonitinho? Não, Igual vocês estão aqui? Não tinha nada bonitinho. Os avós da namorada do meu irmão, É? eles são da Alemanha. Eles vieram pra cá nessa época, assim, era mato só. Nada. Mato. Aí Aqui. eles ficaram ali. Mal escondido. Era mato só. Não, calçamento, você tinha cenas principais, tipo assim, pedaço da Afonso Pena. A contorno, gente, era só, não era calçado, eles fizeram a área do contorno. Sabe quando o contorno acabou de ser calçada? Logo no princípio da prefeitura do Juscelino. Parece que o Juscelino inaugurou o trecho final, mas parece nem tinha sido obra dele, tinha sido obra do prefeito anterior, porque diz que tinha trechos da contorno que era tomado por mato. Que era o trecho de cidade que ainda não estava assim totalmente, vamos fazer assim, povoado, urbanizado, né? O pessoal fica pensando hoje no tobogã da Contorno, não sabe que o que descia lá era carroça. Nossa, E olhe lá, né? Aqui, não tem jeito, né? A gente quer manter uma linha, mas a gente vai lembrando das coisas, vai lembrando de fatos. Não, o bate-papo aí a gente vai saindo da coisa. Mas a Barbacena, ela foi calçada, gente, né? Paralelepípedo. Da praça da Barbacena, porque ela era calçada até a Barbacena. Aí, até Amazonas ou até a Víspera? Assim, Amazonas. Tá. Da Avenida Barbacena, que é logo depois da Raul Soares, até a Contorno. Ela foi calçada no período do Juscelino. Eles iam asfaltar Afonso Pena. Aí eles tiraram o calçamento da Afonso Pena e aproveitaram as pedras para calçar esse trecho da Amazonas, gente, que não era calçado, da Barbacena até a Contorno, para vocês imaginarem, isso na década de 40. E na época da prefeitura de Juscelino, que é 1940, 1945, você está em plena Segunda Guerra Mundial, e tinha problema de racionamento de combustível. Então, aí o que o Juscelino mandou? Mandou botar um anúncio contratando carroceiros. Isso ele conta lá no livro de memórias dele. Aí apareceram não sei quantos, centenas de carroceiros lá na porta da prefeitura para levar as pedras da Afonso Pena para Amazonas. Então, vocês... por aí, a gente vê, eu adoro um grupo, não sei se você já viu também, mas eu sou fã, que é aquele grupo de fotos antigas de Belo Horizonte. Acho que todo mundo no Facebook fala que o Facebook tá morrendo, mas esse grupinho vale a pena, vale a pena. Bacana demais. Aí sempre aparece, às vezes vejo assim, Carlos Prates nos anos 60. É bananeira, galinha e nada mais. Não tem nada. Assim, é engraçado como que, de certa forma, essa parte mais periférica em relação ao contorno é recente, né? Justamente. E era tanto você observar também essas casas de Raul Soares até Barbacena, hoje muito comercial, né? Tomada assim pelo comércio, mas tem mais ou menos, assim, estão muito descaracterizadas. Você observa, muita casa boa, casa grande, muito casão, era área nobre, aquele trecho de Amazonas até Barbacena. É interessante como que essas coisas vão mudando, né? Áreas assim que eram, né, nobres de residência vão sendo engolidas, a coisa. Vamos voltar lá? Não, rapidinho. Você falou de Amazonas, eu tenho dúvida. Muita coisa. Amazonas, eles por causa dos estados que eles colocaram? Tá. Ótima pergunta. Aqui, eu quero chegar nessa parte. Vamos voltar só Pode lá no plano do Arão Reis, só acabar essa questão. Só acabar essa Vamos questão finalizar o Arão Reis. Senão ele nem descansa. Aí o Arão Reis, né, faz essa cidade pasteurizada, bonitinha, essa cidade, e deixando essa população à parte, mas não era essa cidade, não imagina estar inaugurando uma coisa, prédios ficaram inacabados, tem prédio que nem saiu do papel,
né? Tem construções belíssimas, há coisas que nem saíram do Não. papel, né? Outros foram, logicamente, os principais prédios públicos que eles deram preferência para eles. E uma coisa que a gente não pode esquecer dessa questão da construção de Belo Horizonte. Ela está de acordo com o pensamento positivista da época, que isso é traduzido pelo lema da bandeira da gente, que é ordem e progresso. Belo Horizonte é inaugurada em 1897, ela começa a ser construída em 1894, tinha muito pouco tempo que a República tinha sido implantada no Brasil. E a República precisava de mostrar o que era ser ordem e progresso. Ela precisava ainda de mostrar que o melhor projeto para o Brasil era a República. Então, os republicanos mineiros vão mostrar para o Brasil e falar assim, tá vendo? Olha o que é uma cidade progressista. Olha o que é uma coisa ordenada, né? E que vai nos levar ao progresso. Então, além só dessa questão física mesmo, de construção de prédio, abertura de rua, é interessante pensar a cidade dentro de um projeto político. Por quê? Contexto, Ouro né? Preto está ligada a um passado colonial, a um passado imperial. Sim. E eles falam, não querem mais nada com o Império, né? Muito menos com colônia, que lembra Portugal, os nossos imperadores Sim. são, né, A ruptura, da família real essa ruptura também portuguesa. vai pro, né? Vamos acabar, vamos deixar isso de lado. Acabou, passou, né? Império, colônia, passaram. Agora é um novo. Ótimo, vamos preservar isso aqui, né? Mas a gente precisa de outra capital. Então, nasce nisso. Quando o governo pede o Arão Reis, é nesse sentido, né? Da gente ter uma coisa completamente nova. Desvinculada dessa Desvinculado. ideia Porque e- escravatura também. E muita traduzindo isso. Sim, Grande Mudança tinha acabado, né? A escravatura, era república, outros projetos para o país, né? Então, vem aí a tradução. Eu acho que aí a gente pode entrar nessa parte que você perguntou das ruas. coisa. Uhum. Que eu acho isso assim, muito, muito assim, bacana na história de Belo Horizonte e que é um diferencial nosso, da nossa cidade. Acho que ninguém, Sim. pelo menos no Brasil, acho que ninguém mais tem isso. E isso você vai ver que gerou uma tradição na cidade. A cidade foi planejada numa mesa, né? O Arão Reis, com a turma dele de engenheiros, desenham a cidade, traçam, e o nome das ruas, né, vão ser dados no escritório, numa mesa. Os nomes são pensados. Sim. Não é a rua em Ouro Preto, que é a rua direita, porque tem uma tradição centenária, que vem lá de Portugal, de ter uma rua direita, né? Não tem a Rua da Matriz, porque a Matriz fica naquela rua. Não, agora os nomes vão ser pensados. E aí vamos, então, ter o quê? Uma aula, como se fosse uma aula chamava assim, antigamente, de estudos sociais. Por quê? Nós vamos ter o nome dos estados, nós vamos ter o nome dos rios, nós vamos ter datas cívicas e nós vamos ter personagens históricos que é tão valorizado pelo positivismo, essa questão, né, da do República e tal. personagem, da história. Parte do centro, nós vamos começar com os estados, né, mais aqui do Sudeste, né, Sul e Sudeste. E aí você vai ter uma sequência pelo mapa do Brasil. Né? Você tem a Rio Grande do Sul, você tem a Santa Catarina, mas aí você não tem a Paraná. Qual que você tem depois da Santa Catarina? Pode dar o spoiler. Vai dar spoiler. A Curitiba, Ah, é a pra... capital. Isso, Uai, Por quê? Porque as grandes avenidas, né, com exceção, por exemplo, da Afonso Pena, depois a gente fala dela, as grandes avenidas foram o nome dos grandes rios brasileiros. Aí já sei, né? Rios são vias de circulação, assim também como as grandes Perfeito. avenidas. Você A gente ia tem dizer a Paraná, Avenida Paraná, Paraná. Rio, Paraná... Como estado. nós temos avenida, eles deram uma avenida, o nome de Paraná, Do em Rio. homenagem ao Rio Rio Paraná. Paraná. Né? E as- Então, para não ficar confuso, Rua Paraná e Rua Paraná, aí eles optaram Pela capital. pela capital.
E qual a outra que ganhou o nome de capital e não ganhou o nome de Acho que é estado? Amazonas, né, agora. No Amazonas. Amazonas. É. Porque lá no final, lá naquela região que a gente chama da região hospitalar, qual rua você tem? Manaus. Então Manaus seria Amazonas. É bom. Ficou nas duas Você pontas, tem né? a Grão-Pará. Não é? Você tem a Como Grão-Pará, você tem a Grão-Pará e depois você tem a Rua Manaus, para também não confundir. Então, essas duas ficaram com o nome em homenagem aos rios e não em homenagem aos estados. As que estão passando mais no centrinho ali é super fácil, né? Você tem o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, Isso. Espírito Santo, Bahia. E aí, na região da Savassi, né? Aí já Ex-funcionários, quer dizer, tem uma parte ali que ainda chama Sim, já funcionários, tem o um Rio Grande pedaço do ali Norte, de né? Lourdes, você vai ter o nome já mais para Nordeste, Sim, não é? Depois da Bahia, exatamente. Savassi, o que a gente tem? Já tem a Rio Grande do Norte. Rio Grande do é, Norte, a Paraíba, Uma doideira Alagoas, são as principais ruas ali da região da Sim. Savassi. Cortando essas ruas com nome de estados, nós temos as tribos indígenas. Guarani, Cuitacás, Tupis, Tupinambás, Guajajaras, né? Tamoios, né? Tamoios e por aí vai. E na região da Savassi, você vai pegar o quê? Personagens da história. Tomé de Souza, Antônio de Albuquerque. Sim. Tem o Drummond também, não tem? Hã? Eu tô viajando. Quem? O Santos Drummond? Tem a Santos Dumont, mas sabe quando chamava Santos Dumont? Chamava Avenida do Comércio. Essa foi mais tarde que ela Que ela foi planejada. mudou Às vezes tem as mudanças, de né? nome. Gonçalves Dias também tá por ali na... Gonçalves. Então você tem poeta, Antônio de Albuquerque, famosésima na Savassi, né? Antônio de... Quem foi Antônio de Albuquerque? Por favor. Fique à vontade. Que vontade! Nossa, dessa casca ignorante a qual habitamos. Pois é, gente, esse Antônio de Albuquerque chamava Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. O primeiro Eu governador... só sabia o Coelho de Carvalho. Se eu tivesse falado Coelho de Carvalho, você ia saber, né? Aquele cara que Pois dá é. aquela ideia. Pois é, por que eu não falei? Próximo convidado do Pois Belo Pois é, ele foi o primeiro governador da capitania de Minas e São Paulo, quando separaram as capitanias. Teve a Guerra dos Emboabas, em 1709, aí é separado, que eram 3 capitanias, uma só, capitania do Rio, Minas e São Paulo. Aí com a Guerra dos Emboabas, sai a capitania do Rio e nós ficamos Fica Rio, apenas São como capitania de Minas, capitania de São Paulo e Minas. Isso. E aí o rei fala assim, olha, aquela região ali, o negócio ali é brabo, vai acontecer mais dessas revoltas. Tem de ter um administrador lá de olho nessa turma. 1709 já tem uma consciência boa que tinha muito ouro por aqui e que não podia deixar essa turma, né, assim, sozinha. Então, durante um período de 1709 até 1720, a capital de direito é São Paulo, mas a capital do fato é o Ribeirão do Carmo, que é hoje a cidade de Mariana. Então, o Dom Antônio Coelho Albuquerque vem morar na região das Minas, vem morar em Mariana. Então, é o primeiro governador a residir na capitania das Minas. Foi o Dom Antônio de Albuquerque Carvalho. E eu indo nele Coelho pra Carvalho. procurar cerveja, coisa Ele nem vai pra conseguir bater perna. Ele vai conseguir colar. Aqui é o famosésimo Antônio de Albuquerque. Né? Poxa, Tadinho, um ninguém rolezinho. sabe quem foi o Antônio de Eu vou entrar com Albuquerque. uma petição para uma alteração de nome para Antônio Coelho. Aí a gente tem a Tomé de Souza, né? Governador-geral lá na Bahia. E a Gonçalves Dias, você lembrou, poeta. Tem o nome de alguns inconfidentes, né? Tem o Padre Rolim, tem... Me lembra aí o outro. Tem o Alvarenga Peixoto, Tomás Gonzaga, né? São nomes dos inconfidentes. Depois a gente vai ter que fazer um bingo para ver se a gente falou todas as ruas, né? Mas é fácil, assim, na hora que a gente dá uma coisa para pensar, você fala, depois fala, gente, é lógico. Né? Careca de não dá na Antônio Albuquerque. Mas aí
Tá vendo como que você vai educando as pessoas? Você vai É muito ensinando? didático, assim, tipo, apesar que eu não sabia disso. Pois é. É tão fácil você saber que A gente tá sem Aqui, cura, né? A gente não é, tem conserto. Aqui, não é super fácil, por exemplo, até para uma pessoa de fora, que um amigo seu vem de fora, você fala assim, não, se você estiver na São Paulo, a próxima é Rio, tá? Se você souber o mapa do Brasil, fala com ele, você vai andar até Manaus. O mapa do Brasil, que é Belo É o mapa Horizonte. do Brasil, e você vai Tem andando. uma colinha, né? Então, olha, é uma maneira de ensinar as pessoas, nome de tribos, nome de personagens, né? De data E é por mais aí praça, vai. né? Aí as praças foram datas cívicas. Ah, falar nisso é uma história ótima, que eu adoro também essa história. Como que chamava a Praça 7 de Setembro? A Praça 7? Praça da República. Praça da Independência. Praça da Independência. Ordem e Progresso Não, Praça. não. A Praça 7 de Setembro se chamava Praça 12 de Outubro. 12 de outubro? 12 de Outubro. E uma praça mais para cima se chamava Praça 7 de Setembro. Qual praça? Aí, Ah, o que aconteceu? 1922, centenário da independência do Brasil. Ok. Vamos fazer um monumento para colocar na praça principal. Ah, mas peraí. Mas a praça não chama 7 de setembro? 12 de outubro. A praça chama 12 de 12 de outubro? Não, a gente troca. A 12 de outubro, que hoje é Benjamin Guimarães. Ali com Cláudio Manuel. Sim. Getúlio Na Vargas, própria- E a Cláudio 12 de Manuel. outubro virou a 7 de setembro, que é a... Simplesmente, vamos Eles trocar. inverteram mesmo. Inverteram. A 12 de outubro passa a chamar 7 de setembro, 7 de setembro passa a chamar 12 de outubro. Então. Gente, Simples do céu. assim, para colocar o monumento. Nessa época o monumento já estava Acho ali que porque na ele foto. também migrou algumas vezes. Estava. Depois ele foi para Savassi, Isso. depois ele ficou guardado. Gente, por quê? Não lembro Doideira. aonde, eu acho que foi na década de 80, Como é que chama esse princípio monumento? de 90. Monumento em homenagem à independência. Não, mas aí como é que chama? Vou falar um obelisco. Obelisco, né? obelisco. Esse tipo de obelisco. O nosso é humilde, né? Comparado com... onde Buenos Aires, né? O nosso é chaveirinho de Buenos Aires, né? Mas é isso que eu tô falando. Era modismo, esse Sim. tipo de obelisco. Uhum. E então houve essa troca de nomes. Uhum. E A troca Raul de nome também Soares- foi de obelisco para pirulito, né? Pra pirulito. Tipo assim. Aí, olha a mania de Belo Horizontino colocar o apelido nas coisas. Pirulito que tá ali né? perto da contorno. De contorno, pois é. Nada. Mas, voltando aí essa questão, então, essa era, né, a 7 de setembro, e mais para cá, essa aqui, ó, próxima da gente aqui, Raul Sim. Soares, ela se chamava 14 de setembro. É uma data que ninguém conhece, é a data da criação do Brasão de Minas Gerais. Aí você fala, coloca o Raul aí É. e resolve. Só com o Raul. E a- Raul aí, pronto. E a praça, que nós já falamos, a Savassi, que chamava-se 13 de maio. Isso. Tá. Avenidas com nomes de rios, né? Sobrou Amazonas e Paraná. Paraná. As outras, o que aconteceu? Secou. Não. Os políticos foram morrendo. Foi homenageando... Aí trocaram. Olegário Maciel, Augusto de Lima. Ai, gente, eu queria tanto que mudasse tudo de novo pra pôr no mapa. Não era? Encheu de rir, pelo amor... Agora rir é só quando Só chove. então, mas assim, Belo Horizonte, né, Zé? Não, eu acho tão legal assim, voltasse essa planta, o que foi planejado, né? Assim, essa questão Essa lógica, né? Essa lógica, eu acho É legal, tão legal. É Por interessantíssimo. exemplo, a Cristóvão Colombo, ela era Cristóvão Colombo de fora a fora. Ela, né? Começando, terminando ali no contorno, na Savassi, atravessando, rasgando e indo até depois aqui, ó, da Raul Soares. Aí o Bias Fortes faleceu. Aí pegaram um pedaço da Cristóvão Colombo e virou Bias Fortes. Tem a dobradinha. A Augusto de Lima, né? Essa sincera, vou ser sincero, viu? A que eu lembro assim, de imediato, é porque tem lá um edifício que se chama Edifício Paraopeba. Então, por isso que eu nunca esqueço, que Augusto de Lima era Avenida Paraopeba. Mas tinha São Francisco, tinha
é todo o nome das avenidas. Então, isso era muito... Bacana. João Pinheiro Era também muito foi... diferente. A João Pinheiro, até foi bom você falar. A João Pinheiro, 4 dias depois de João Pinheiro faleceu, eles mudaram o nome para João Pinheiro. E sabe como que ela chamava? Avenida da Liberdade. E olha que legal, dentro daquilo que eu estava falando lá no princípio, sobre a questão da República, mostrar que era o projeto mais legal para o Brasil. A Praça Fonsarinos, onde tem a escola ali de Direito, né? Sim. A Praça Fonsarinos chamava Praça da República, porque se passando pela República se chega à liberdade. Eu queria fazer uma assim, eu vou fazer como hoje é moda, primeiro, né? Eu tô me sentindo desautorizado a apresentar o Belo Podcast depois dessa conversa. Não, a gente vai ter que fazer uma sessão dupla, um episódio duplo, depois com o retorno da... Não, depois eu vou ter que tomar aula com vocês de Belo Horizonte. Já estou conversando com tanta gente legal, já estou conversando com tanta gente, tantas facetas dessa cidade. Eu, sinceramente, estou me sentindo uma criança numa ótima aula. Isso é maravilhoso. Não, aqui, voltando lá em faceta de Belo Horizonte, uma coisa que eu te falei, vamos fazer assim, eu vou te falar um costume que veio de Belo Horizonte. Essa questão da cidade com nome de rio, nome de estado, nome de rio. Sabe o que criou o costume em Belo Horizonte? Você ter bairros com nomes temáticos. Por exemplo, lá no Prado, você Só tem as pedras. Né? Você pega Santa Efigênia, porque está perto do quartel. Você tem nomes de pessoas da Polícia Militar. Não tem? Muito tenente... Não tem sargento. O Sion tem nome de países da América Latina e cidades da América Latina e dos Estados Unidos. Caiçara com Rua de Flores. Aqui mesmo, onde a gente está, tem padre e bispo, né? Padre e bispo por causa da PUC. Sim, olha spoiler. Vão achar nosso CEP, manda dinheiro e presente, viu? Não traz mais nada, não. Onde eu moro, lá no Gutierre, são muito alta patente, muito marechal, verdade. general, Nossa. almirante. Então, criou isso. Deixa eu lembrar agora aqui. Você vai lembrar outros bairros de Belo Horizonte que tem nomes temáticos. Então, interessante, né? Essa questão de ter esses nomes acabou gerando essa tradição na cidade de alguns bairros com temas. Inspirou. Né, porque foram justamente bairros que foram sendo urbanizados, né, nas primeiras décadas aí da cidade. Sim. Então veio esse costume. Eu imagino naturalmente que dentro dessa lógica de expansão pós-contorno, as partes mais próximas da contorno foram as primeiras assim a surgirem? Ou Sim. não? Tem lugares mais afastados? Sim. Não, tem lugares mais afastados que são longes. Lugares afastados são longe, não. Tem lugares mais afastados que são mais antigos que alguns bairros mais próximos. Falam de Venda Nova, né? Não, Venda Nova é da idade do Curral del Rei. É um lugar muito, muito antigo. É um lugar do século XVIII. Mas, tipo assim, não era de Belo Horizonte? Venda Nova. Era tipo uma rocinha do lado? Olha aqui, deixa eu te contar. Belo Horizonte pertencia a Sabará. Entendeu? A gente até pode partir, que é um outro aspecto interessante. Eu tô vendo de vez em quando me esbarra no microfone, mas faz parte. Que é uma questão também interessante que a gente vai tocar daqui a pouquinho na questão do nome de Belo Horizonte. Então, Venda Nova é muito antigo. Aqui, Calafate, essa região aqui de Gamileira é muito antiga. Por quê? Porque essa turma que estava plantando para a cidade dentro da contorno. Gente que já estava na missão tipo assim, eles não pensavam que ia chegar uma hora e virar uma coisa só. Justamente, né? Por exemplo, você tem bairro, por exemplo, assim, Cidade Nova é um bairro jovem. Nova, né? Perto dos outros. E não é tão longe hoje do centro. Tá vendo o pessoal aí do Buriti? Infelizmente, vocês são tudo Nutella, Nossa, viu? Vocês são novíssimos. Você é tudo geração Z. Z, com certeza. Buritis com Z. Já que muda o nome por qualquer motivo... Apesar que
é ali mais ou menos perto do Buritis, né? Mais ou menos assim, tem do Cercadinho. E teria Sim. sido a fazenda do João Leite Ortiz, que é aquele cara que chegou aqui por volta de 1701, que deu início ao arraial É do muita Curral del informação, Rei, é muita né? informação, né? É muita coisa. Então, quer dizer, a área ali historicamente foi ocupada, mas não o bairro, né? O Floresta, logicamente, é muito antigo, como nós falamos Uhum. aqui, por estar próximo da estação e Sim. funcionários, as pessoas trabalhavam na rede ferroviária, né? Gente, estação ferroviária, vamos pensar que Praça da Estação era mega importante. Por quê? Porque o transporte era de trem. Era o point, né? Era o point. Era As só lá. pessoas chegavam, saíam por ali, Fluxo. comícios eram por ali, que o político chegava, fazia discurso, voltava pro trem, né? Ia para outra Aquele cidade. espaçozinho lá era pra isso, Quer dizer, né? todo mundo chegava por ali. Sim. As pessoas acho que esquecem que era Tem por onde esse- se chegava em Belo Horizonte. Então, uma coisa importantíssima, a estação ferroviária. Então, o bairro da Floresta é super antigo. Mas, por exemplo, a Cidade Jardim. A Cidade Jardim, ela tem início na década de 40, na prefeitura do Juscelino, o Juscelino doava muitos terrenos para instituições religiosas. Para quê? Para eles começarem o colégio e do colégio começar a urbanização. Entendi. É o caso do Loyola, que o terreno foi doado pelo Juscelino, e aí começa o bairro. Aqui também, a PUC, né? Foi doado. Sim. A coisa. E assim, Tem também as ele imagens fazia... da PUC também, tudo Tinha nada. era a PUC e olhe lá, né? Não, gente, era longe, né? Até a Pampulha. A minha mãe conta que na época dela, assim, de mocinha, coisa, tinha um tal de corrida de baratinha, sabe? Baratinha é um carro esportivo, né? Era Sim. corrida de carro, né? Mas se chama baratinha. É assim, para elas era quase uma viagem. Ir na Pampulha, né? Era longe, era a estrada velha da Pampulha, que é aquela rua que passa hoje por dentro de alguns bairros, que chega ali no aeroporto da Pampulha. Tem aquela rua Boa Ventura. Sabe? Mas por dentro do... Por dentro, porque não existia Antônio Carlos. Antônio Carlos foi pra lá do aberta Antônio Carlos. quando Juscelino construiu as obras da Pampulha, que abriu Antônio Carlos. A Antônio Carlos não existia antes da década de 40. Então, não chamava nem rua, gente, chamava Estrada Velha da Pampulha, para vocês terem ideia, né? Era longe. O Benda Nova, que você falou, então era, né? Tipo assim, área rural de Belo Horizonte. Era né? outra cidade, de certa forma, você pensar em Venda Nova, tinha um movimento, mas o centro era outro lugar. Não era um deslocamento fácil, como até hoje não é, né? E eram longe, e eram longes, né? Sim. E coisa. Então, tem bairros hoje que são muito perto, por exemplo, bairro de Cruzeiro, Anchieta, são bairros mais recentes também. né? A gente fala recente, década de 60, 70, porque em termos de história é muito recente. Sim. Então, por isso que o Buritis é geração... Geração Z. Buritis, nós vimos nascer e estamos quase vendo ele morrer. Trânsito continuado daquele jeito. Não, tem umas coisas engraçadas nisso, mas eu queria te fazer uma pergunta aí mais num caráter pessoal mesmo, que a gente falou dessas mudanças de nomes, né? E beleza, tem porque um morreu e precisa homenagear, vamos providenciar. Tem várias situações aí, mas também... Tem algumas mudanças recentes e eu penso em uma que eu queria saber a sua opinião, porque de certa forma pode ser que seja polêmico, não sei, mas por exemplo, a gente tinha um elevado Castelo Branco que vira o viaduto Helena Greco. Eu acho que isso, mas como em qualquer coisa, gera esse tipo de dúvida de, tudo bem, Castelo Branco, um ditador, mas é uma homenagem ou é uma marca também, até para saber, inevitavelmente, quem foi? Bom, aí são questões assim, bem... diferentes, né? Sim. No primeiro caso, você está homenageando Bias Forte, Olegário Maciel, que são, vamos fazer, personagens tranquilos, né? Momentos assim, tranquilos. Não tem um da contexto. Nossa história, não assim. tem um contexto. Nesse caso aí, já entra uma outra questão muito diferente, né? De homenagear... Com peso histórico também. Um peso histórico muito negativo e homenagear esse tipo de pessoa. Por outro lado, você tem essa questão que você também não pode deixar isso morrer na memória.
Ainda que para poder... Mesmo que Evitar, seja né? negativo, né? Para a Precisa pessoa aprender, né? saber. Você também não pode jogar, né, no limbo, vamos Sim. sepultar, tipo, né? Fizeram com a história do Brasil, queimar documentos sobre a escravatura. Não é isso. A gente tem de ter a nossa memória, tudo que aconteceu, a gente tem que estar sempre lembrando de tudo. Conhecer Né, até para para desenvolver um olhar acertar, crítico sobre justamente, você aquilo. tem de conhecer. Tem um caso que tem nada a ver, mas eu vou contar para vocês, para dar um exemplo assim, qual foi o pensamento. Depois da Renascença, no início do Barroco, você está no período da Contra-Reforma, né? É o movimento da igreja contra a reforma do Lutero. Sim. O nu, que era completamente permitido na Igreja Católica, dentro das pinturas, a coisa era permitido. No período barroco, isso não vai ser mais permitido e vai haver um período de censura muito grande nas igrejas. Aí, um determinado Papa manda pintar todas as figuras de nus da Capela Sistina feita pelo Michelangelo, botar roupinha em todo mundo. Algumas décadas atrás, quando eles restauraram a Sistina, aí eles tiraram a roupa dos personagens. Mas de alguns personagens, eles disseram, nós vamos deixar. Sabe para quê? Para lembrar o momento que aconteceu uma censura. Fica a marca ali. Fica Sim. a marca, entendeu? Então, olha, houve um momento da história que houve uma censura e essas figuras ficaram assim. Olha, originalmente, isso daqui é assim. Então, eu acho que esse caso é muito polêmico, né? Tem que se discutir muito, mas eu acho que você também não pode apagar tudo, porque de repente é ótimo para essas pessoas, né? Que elas estão sendo esquecidas, não vão ser mais criticadas, coisa, e tem que lembrar, sim, né? Assim, tudo que fizeram, Não, né? Tanto quem fez as coisas boas quanto as coisas que foram feitas ruins. Né? Claro. São casos diferentes. Eu, sinceramente, eu sou super contra a mudar esses nomes. Eu falo da parte antiga, do que era a planta do o original, o projetado. né? Eu acho muito legal você tivesse aquele retorno à origem, tem nada a ver rios, ficar... né? Hã? Dos rios, né? Dos rios, por exemplo, até das datas cívicas, né? Eu acho interessante, acho que tem que ficar homenageando, às vezes, muitas dessas pessoas, não. Podia ter deixado do jeito que tava, né? Aqui, eu tava até pensando numa coisa, ali na região da Savassi, tem funcionários, e você falou que era meio que a galera fora da cidade, assim. E por muito tempo a Savassi virou, tipo... Não sei hoje em dia, né? Mas era o point de... Não. A Savassi era, na época, logo da inauguração, já era um bairro de elite. Sério? Sério, porque ali eram os funcionários. Onde a Savassi é Os funcionários. funcionários são milionários, Os os milionários são os funcionários. Os funcionários, justamente. Não é uma cidade rica, né? Que você tem grandes fortunas, mas você falou, mas quem que são as pessoas, vamos chamar assim, de dinheiro? São os funcionários públicos mais altos, advogados, médicos, entendeu? Quem está fora, quem foi deixado, é fora da contorno mesmo. Principalmente mais para essa região aqui, região de Gamileira, região de Calafate. Nós estamos entregando para os nossos ouvintes agora aquela região ali... A baixa renda. Agora aquela região aqui que a gente pode ver nessa foto, né? Aí não tinha nada não, nem de agricultura, porque ali já está mais próximo da Serra do Curral, não tem terreno bom para você plantar. Essa então, ali da não década tinha... de 60 já, essa foto. Já... deve ser, porque você já tem uns prédios mais altos. Eu falei aquele edifício da Mesbla, que foi o hotel famoso em Belo Horizonte, Excelsior. Lá, estava sendo construído. Você falou daquele edifício que parece que foi o primeiro... sim. Aqui já nem dá mais para ver. Já perde esse efeito. O edifício Ibaté, olha o nome indígena aparecendo aí. Edifício Ibaté, dentro de uma arquitetura... mentira, não é eclética, não, Art Deco, dentro da arquitetura Art Deco, que é considerado o primeiro arranha-céu. E a gente eu falei assim, quero falar uma outra coisa, de um prédiozinho esquecido que tem na cidade. Sim. Ele é uma grande obra de Art Deco e ninguém nem se toca nisso.
Ai, É meu o Deus, nem sabia edifício, onde, quem que é o é. edifício que se chama Sulacap. Não são as torres gêmeas do viaduto ali, não são? Justo. É? Aquele edifício, ele fez aquelas duas torres, Sim, e que se você olhar, eles são dois losangos. sim. É super E interessante mesmo. aqui eles são dois retângulos. Hoje você não vê muito, porque ele está muito Ele ficou descaracterizado, sufocado também principalmente essa parte do retângulo. E houve uma descaracterização ali com as lojas, porque ele formava um eixo com o viaduto. Que ele Sim. não tem uma escadaria do Sim. outro lado, e formava, então, por fotos Então tinha as fotos antigas clássicas que do eu, Santa que Teresa eu com já ele ao vi, fundo. justamente, que ele fazia um eixo. Ali foi um grande desenho de É bacana mesmo. arquitetura, É muito e ninguém bacana. sabe que Você já aquilo dali. chegou a ver Não, isso? não É tô- legal. Procura na internet Vale a imagens, pena, edifício né? Sulacap, tenta ver imagens antigas, né? Esse jogo de desenhos geométricos que ele faz com os losangos e com os retângulos. É isso que eu falei, gente. As pessoas passam em frente às coisas e não conhecem, não sabem, não valorizam. que a Quem gente são essas passa. pessoas? Quem são essas pessoas? Quem será? Não, foi a gente pré-episódio. Não sei quem são essas pessoas, talvez. pois é. Posso estar... É você, Fred? Não, por isso que eu estava falando que é tão legal esse trabalho de vocês para chamar atenção para um monte de aspectos, né? Vocês já falaram aí as entrevistas que vocês já fizeram, que vocês vão fazer, vocês vão trabalhar com muitos aspectos da espero que possa cidade, ser, né? culturais. Tem muita gente bacana aí, arquitetos, vocês convidarem para falar mais detalhadamente dessa questão Sim. da arquitetura, que ela começa com uma arquitetura que era moda no final do século XIX, que é o é o ecletismo, né? Com algumas coisinhas de neoclássico. Não é, às vezes tem gente que fala neoclássico, mas Belo Horizonte assim de neoclássico puro não tem, porque inclusive neoclássico já tinha terminado há muito tempo na Europa e até no Brasil o neoclássico já tinha acabado. Quer dizer, você tem elementos de neoclássico em prédios de eclético, mas Belo Horizonte é uma cidade que nasce, né, no signo do ecletismo, né, da arquitetura eclética, que é a mistura de muitos detalhes arquitetônicos. E você tem também o chamado neogótico, né? Principais exemplos. Ali hoje, com o Museu da Moda, Bahia, com Augusto de Lima, que já sim. foi Conselho Deliberativo, que era uma espécie de Câmara de Vereadores, e Biblioteca da cidade. O Museu da Moda é o Depois- famoso, todo mundo confunde, acha que é uma igreja. Ali, Já vi um tanto de gente fazendo Em nome- aquela igreja. Aquela é inspirada no gótico português, é o gótico manuelino, é o neogótico. Aí nós temos a Boa Viagem, nós temos a Sim. Nossa Senhora de Lourdes, né? E também assim, lembrando, né, pessoal? Gente, por favor, gótico é só naquele período, né, de século XII, século XIII até século XIV, dependendo da região na Europa. Fora disso, as construções feitas no século XIX são neogóticas, né? Não existe gótico fora da Europa e fora desse período. E depois do neogótico veio o emo, mas aí é outra história. Aí é outra história. Agora é e-girl. Aí vai ser o pós-gótico. Vai ter o pós-emo. Agora é sad boy. Pós-emo, Sad boy e girl, mano. Pós-emo. Eu sou pra ser pós-emo. Eu não tô mexendo com pós-emo ainda, não. Mas ver daqui uns séculos chegam uns pós-emo, né? Aí depois Nascidos no nós temos, Buritis. aí depois o estilo que mais vai chamar a atenção, né, em Belo Horizonte, nós já citamos aqui, é o Decor, esse prédio que nós acabamos de citar agora, o Sulacap, né, super dentro dessa ideia, né, dessa Estética, leitura do Decor, a prefeitura de Belo Horizonte, dentro de Arte Decor, e a gente tem muito predinho, sabe? Alguns também estão descaracterizados, ali na região de Paraná, Caeté, mas a gente passa ali observando, a gente ainda Tem, vê né? muita coisa de Arte Deco, que é esse período aí Sim. de entreguerras, para finalmente vir um modernismo, né, na década, aí final da década de 50, 60, 40, né, na demais. verdade já começa com
na Pampulha, Eu acho com assim, o Juscelino, mas depois no centro da cidade, aí nós vamos ter, né, década de 50, depois 60, e eu acho que essa, que nem eu falei, acho que essa aula dá até pra dividir em capítulos, mas eu queria só dar uma viradinha no papo pra saber uma coisa agora, mais Tá, sabendo de você mesmo. Assim, sim. já deu pra ver que, assim, né, o conhecimento da 10, né? 10. Inclusive, que nem eu falei, vou sair daqui benzer, tomar um banho, pegar um Não, livro. eu mas tá gosto de beber. Mas até falando disso, a gente fala da Belo Horizonte também, a capital dos bares e tudo Sim. mais. Aí trazendo agora já, posso falar 2021, porque a gente não tá indo mais, mas 2019, na beiradinha. O que você gosta de fazer na cidade? O que é o esquema pra você de aproveitar Belo Horizonte, assim? Pessoalmente mesmo. Olha, eu gosto de observar essas coisas de arquitetura. Eu acho assim, eu gosto de caminhar. Quando eu faço caminhada, eu gosto de caminhar assim, sem rumo, sabe? Depois que eu saio de casa, eu falo assim, hoje eu vou por ali. Eu não sou assim de ficar... Às vezes eu dou volta assim em praça, mas não gosto muito não. Eu gosto de sair andando. E nessas andanças eu gosto muito de Curtir observar. mesmo a cidade. De curtir mais. Assim, não sou de vida noturna, né? Você é a pessoa diurna. Diurna, E hoje o que a gente mais gosta de fazer é na Sala Minas Gerais, que é a sede da Sinfônica, a gente é assinante, uma belíssima arquitetura, né? Já é nem sei como chamar mais, contemporâneo, pós-contemporâneo, mas é um belo prédio, a gente fala assim, não, a gente vai trazer agora um amigo nosso de não sei onde, de outro país, ele tá vindo pra Belo Horizonte, vamos fazer um roteirozinho aqui pra ele, nós três aqui, de 3 points. Qual que seria o seu aí? Cada um dá um papo aí. Vamos levar ele no Mercado Central. Já não tem como, né? Gente, Mercado Central. Mercado Central. Dá pra ir dois, Não, gastronomia é cultura, né, gente? Não, demais. Gastronomia é cultura. Tem como. Quer dizer, você conhece o povo pela culinária, né? Eu vou até sugerir nome bacana para você trazer aqui, conversar de culinária. Por favor. Eu tava pensando em fazer teu convite depois, Cidinha Lamonier, outros chefs que eu conheci. A Cidinha, nossa, eu trabalhei com ela no Senac, legal. Ela é ótima. Cidinha, eu formalizando o convite. Nossa, vai acrescentar demais. E eu acho o Mercado Central super bacana, tem de conhecer. Solta o gringo com o mapa. Solta o gringo com o mapa. Você sabe que por ter sido guia de turismo, a gente tem um olhar assim, um pouco diferenciado para a cidade. Eu estou tantos anos fora da profissão, mas eu gosto sempre de olhar assim, o que está acontecendo? Nossa, olha, abriu um hotel novo aqui na cidade, tem um espaço cultural novo também. Eu gosto de ter esses olhares. E quando eu vou no mercado, eu observo. Todas as vezes que eu vou ao Mercado Central, inclusive agora, pós isolamento, né, nesse período das aberturas, eu vi estrangeiro no Mercado Central. Lá. Eu falei assim, nossa, gente, as coisas ainda estão fechadas, ainda não tem muitos voos. E eu vi 2 gringos no Mercado Central da última vez que eu fui lá. E é impressionante, todas as vezes que você vai... Porque ele faz parte de roteiro que o pessoal pega fora e que lê sobre Belo Horizonte. Realmente. Ele consta lá realmente como visita E porque é muito bacana, obrigatória. Né? É um lugar que é gostoso de ir, né? É gostoso, eu acho. O astral de lá... Realmente. Muito legal. Bom. Você tem um palpite aí? Os meus turistas eu sempre mandava coisa que quer comprar queijo? Quando eles tinham um dia livre, assim, vocês têm no mercado. Vai no mercado, quer comprar queijo doce, que o pessoal ama, né? E a melhor coisa quando a gente sai, né? Quando a gente vai, não é? A gente vai em outra cidade, eu tenho mania de levar um queijo e um doce. E o pessoal ama, né? O pessoal adora. Mercado, eu acho que Praça da Liberdade... Porque tanto assim para você falar assim, olha, as coisas começaram aqui. Bem emblemático. Nessa cidade. Bem emblemático, assim. Totalmente emblemática a praça. E hoje, eu acho assim, o Museu de Minas e Metal muito bom. Aquele Memorial da Vale, sobre Minas Gerais, excelente. Já tive pessoas até que eu levei conhecidas assim, falei assim, olha, eu sei que a gente não tem tempo, mas pelo menos nós vamos entrar nesses 2 esquinas, a gente vai fazer só para você ter ideia do que são esses espaços. E o que deu acesso às pessoas de conhecer esses prédios por dentro. Sim. Porque como eram
edifícios públicos e eles, assim, já há muito tempo atrás, eles deixaram de ser realmente a principal sede, porque não tinha mais como abrigar uma sede, uma secretaria da Fazenda num prédio daqueles. Ali funcionava tipo assim um anexo dessas secretarias, então poucas pessoas tinham acesso. Então acho que gerava uma curiosidade muito grande de você ver, nossa, como que esse prédio, né? O espaço As era... exposições sensacionais do CCBB, eu já tive, né? Gente que estava aqui em Belo Horizonte, né? Estava acontecendo a exposição do CCBB, eu falei, não, nós vamos lá ver o que está acontecendo. Eu acho que a Praça da Liberdade é um que vale a pena mesmo. Assim. Eu acho que vale. Cercado por um monte de estrutura, coisa legal. Sim, acho que você começa ali na João Pinheiro, você começa, tem um roteiro ali, né? Porque até o roteiro que é justamente do Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Você começa ali com o Museu Mineiro, né? Na João Pinheiro, que nós falamos a questão do nome, né? Do João Pinheiro, e você tem esses espaços públicos ali na praça, descendo, tem aquele Museu de Arte Popular, na Gonçalves Dias, tem... Tem também, querendo ou não sei se incluiria, mas o Belas Artes, querendo ou não, tem um respeito, um respaldo legal. Okay, o Belas Artes, tanto de arquitetura moderna, a questão histórica de ter sido o DCE do FMG, e uma coisa que está ficando cada vez mais rara é que você tem um cinema de porta de rua. Já tivemos mais também aqui, né? Eu lembro uma vez nós fomos com os italianos lá, eles ficavam assim, não existe mais isso na Itália. Eles adoraram cinema de porta de rua. E se precisar, ainda desce, cai lá pros quarteirão fechados da Savassi, faz um furduncinho. Agora que eu tô pensando, acho que pegar pelo até o nome da cidade, Belo Horizonte. Uns lugares mirantes, assim. Por exemplo, pensei em Mangabeiras. Mangabeiras, de olhar assim à noite também. Agora, tudo funcionando, muito bonito. Pampulha também é um ícone, né? Não tem como, né? Não tem como. Não tem como fugir da orla ali, alguns pontos pelo menos. Porque ali não é o ícone da cidade, mas você pensar assim, o grande início da arquitetura moderna brasileira está na Pampulha. Você tem tem esse absurdo agora de colocar em leilão, né? O edifício Capanema, né? O palácio chamado Palácio Capanema, né? Que é uma das primeiras obras de arquitetura modernista. Lá também não foi colocado em leilão? Eu tava acompanhando um trem do puxadinho do pique lá. No Rio, né? Que eu tô falando, Palácio Capanema no Rio. E que eu tô falando assim, que você tinha prédios isolados no Brasil de arquitetura moderna. Sim, entendi. Mas a Pampulha, ela é o grande marco, e além que a Pampulha hoje é patrimônio da humanidade, né? Por ela abrigar uma igreja, um clube, né? Um cassino, e um local para dançar, que era a casa do baile. Então, você tem 4 edifícios em um só local. Então, ela é um marco nacional. Ela não é apenas um marco para Belo Horizonte, mas nesses termos, né, de arquitetura. E tem também um lugar muito gostoso, achei muito boa a visita, é a Casa JK, que era a casa que o Juscelino morava, que é obra do Niemeyer. O Niemeyer construiu a casa num local estratégico, dali ele conseguia, não dá para ver o museu hoje, o Museu da Pampulha, que era o cassino, né? Mas ele conseguia ver o iate, ele via dá para ver o iate, a casa do baile e a igreja. E o Juscelino constrói essa casa e vai lá para quê? Para incentivar justamente a urbanização, porque era área rural, aquele assunto que a gente estava conversando antes, né? Desses bairros antigos. Você tinha, ali você só tinha era sítio, fazendinha, ali na região da Pampulha. E ele quer urbanizar aquela região em volta da lagoa, para dar continuidade ao projeto dele de fazer ali uma área de recreação para Belo Horizontino, né? Mas, na verdade, esse discurso todo, né, popular, aqui o povo vai praticar esportes, mas, na verdade, também surge um bairro de elite, né? Porque quem vai fazer esportes no iate
Tênis clube é elite. Não sou eu, é você. Né? Eu nunca pratiquei esporte. Pessoal vai fazer. Eu lembro, era menina, eu lembro o pessoal ainda fazendo esqui na lagoa. Eu acho assim, o povo só foi ter acesso à Pampulha como uma área de lazer mesmo, Mineirão, né? Sim. E assim, Porque agora... ele nasce também como um bairro assim, elitizado. A casa do baile e o cassino também era tudo para elite, né? Essas obras sempre foram para elite. Porque a gente tá chegando na nossa horinha, mas queria Ah, fazer um que pena. ping-pong. Não, isso que eu tô falando, acho que vale a pena render Você nem isso. falou o seu melhor... Você falou Pampulha? Ah, porque vocês foram roubando minhas ideias. Ah, Você foi pensa em mal. Praça da Liberdade, Pampulha, mas eu ainda acho que vale a pena Tá. isso daquilo que você falou do Mirante. Eu acho que uma Praça Bom, do Papa com uhum. um passeio no Mangabeiras não deixa de ser bonito para ter essa dimensão até geográfica Gráfica da coisa. mesmo. Um- Apesar assim, eu acho que aqui é um programa que a gente pode falar as coisas e que serve até, assim, eu acho que para chamar a atenção. Sim. Algum tempo atrás eu fui à Praça do Papa, tinha muito tempo que eu não ia lá, né? O apelido aí, a praça é Praça Israel Pinheiro. Não, Mas deixa a o gente Israel chama de de. lá. Mas a praça virou apelido, né? De Praça do Papa, mania aí dos apelidos do Belo Horizontino. Aqui, eu fiquei chocada com um descaso com a Então praça. tem tempo que eu não Também não tem vou, muito na tempo que eu não vou verdade. lá. E eu tô com uma imagem bem bacana. Passem lá. Nossa, o chão, assim, todo, sabe? Os ladrilhos detonados, imundos, sabe? Grama maltratada. E é um lugar Denúncia que no Belo Podcast. denúncia. Não, por isso que eu acho assim, que aqui é um espaço que a gente pode Lógico, a gente tá- falar certeza. essas coisas. Eu fiquei muito chocada de ver assim, o abandono da praça. Um espaço tão Igual legal. você falou, é um lugar legal para você levar uma pessoa de fora, né? Não deixa de ser um dos cartões postais da Sim. cidade, tá ali né, aos pés da Serra do Curral, e ver aquela praça tão maltratada. Eu fiquei tristíssima. Eu falei, nossa, se eu chegasse agora com um grupo de turistas aqui, eu ia morrer de vergonha. E muito frequentada, sabe? Assim, cheio de crianças, cheio de pessoa galerinha. passeando. Então, merecia ser bem tratada. Não é só para mostrar para visita, não. É pra gente da cidade, né? Que eu estou mostrando coisa Poder dar um rolezinho bonita, lá, né? Que da hora. Mas eu acho assim, vocês podiam ir lá e assim, vocês vão constatar, vocês vão ficar O negócio tá bom, não? Por isso que o próximo convidado vai ser um vereador que a gente vai encher o chocado. saco dele. Mas a Praça do Papa. Pois é. E o descaso? Você tem ido lá? Você tá vendo como é que tá A gente aciona até o Papa, se precisar, Tá porque- feio. E você falou de Mirante. Nesse dia que eu fui na Praça do Papa, e nós descobrimos que muito próximo ali tinha entrada para o Parque da Serra do Curral, Sim. que eu não conhecia. Tem uma vista maravilhosa. Porque tem Mangabeiras pra um lado e Serra do Curral pro outro. Pro outro, para minha entrada, sinceramente, eu achava que a entrada para esse parque era pelo Parque das Mangabeiras. Sempre e não foi é. ali, né? Ali chama Praça Estado de Israel. Ali que é entrada. Uma trilha super tranquila, né? Convido as pessoas a conhecerem. Não. Eu acho que é uma coisa também que é pouco explorada, se você, né? Não conhece. Sim. E a vista é show, muito né? bonita. É bonito, né? É muito bonita. A gente tem que ir lá, ué. Tem de lá, Vamos pode. lá. Vamos lá. Só que lá tá agendado. Lá tá ainda que você pega tá. pelo site. Você pega pelo site, mas não deixem de ir lá, não. Vocês vão gostar. Fica não a é caminhada a recomendação. muito difícil. Fica a recomendação. Eu ia falar pra gente finalizar o convite. ping-pong, uma coisa Ah, tá. bate e volta mesmo, pra gente só saber o Sim. seguinte: uma praça pra dar um passeio. Qual que você mais gosta? Praça da assim? Liberdade, com Praça da Liberdade. Além de ser bonita, historicamente importante, e das que eu tô lembrando no momento é que tá Sim. mais bem cuidado. Uma rua do centro pra dar um passeio, um bate-perna. Bahia, pela história da Bahia que a gente estava conversando, né? Ali já fervilhou culturalmente Belo Horizonte nos anos 20, anos 30, eu acho até hoje a Rua da Bahia é um ícone na cultura e na história de Belo Horizonte. E um bairro fora da contorno pra admirar, assim, o bairro. Um bairro fora da contorno para admirar? Sair do projeto e ver do que tem novo. O que você acha que tem de mais bonito fora dela?
Mas pegou ela. Gutierrez vai ser bairrismo, Não, eu não vou Gutierrez, deixar. não. Aquele morraréu todo, coitado do povo. Eu já caí daquele morro já com meu pai de moto. Ele é bravo. Subindo uma hora, já era. Aquilo ali é bairro para cabrito. Nossa Senhora. Vamos lembrar, hein, gente, bairro. Ia sair da Pampulha. Eu só penso na Pampulha, né? Não deixa de ser. Tu contou. Mas eu acho que... E agora o duelo final do norte e do sul. Vem da Nova Barreiro. o duelo final. No final de GH vão ser os 2 Megazords. Ô, Mariana, eu queria te agradecer demais, Nossa, eu viu? Muito obrigado. Nossa, foi muito divertido. Falar sobre assunto que a gente gosta, né? E olha que ficou coisa pra caramba. Não, eu acho que vai ter a parte 2. Nem falamos a questão do nome, queria tanto falar da questão Vai ter do o nome. retorno. A gente vai falar depois. Vai ter o retorno de Jedi, a gente também. Tá bem-vinda para retornar o quando retorno, quiser. parte Esse 2. papo foi maravilhoso, queria te bom agradecer que vocês demais, gostaram. viu? E agradecer todo mundo aí também que acompanhou, assistiu, ouviu, né? O Pãozinho tem certeza também que depois disso nós vamos rever aqui nossos papéis como historiadores também de Belo Horizonte, vai começar a ver essa cidade de outro jeito, porque, pô, o papo foi 10 demais, né, galera? Enfim, se você tá ouvindo aí, seja pelo YouTube, se tá vendo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, não deixa de seguir, recomendar, compartilhar, comentar, curtir, o plano todo, o script já, como eu sempre falo, né? Tá mais batido que campainha, porque todo mundo já sabe o que tem que fazer, é ativar sininho. E lembrando que depois de assistir essa conversa, você também vão ter os melhores trechos no canal de cortes do Belô. Não deixa de seguir, a gente deixa na descrição para você poder acompanhar. Então, muito obrigado.